A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos em Cristo. Que Deus abençoe esta madrugada de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, né? Estamos aqui ao vivo nessa live pelo Facebook para fazer um clamor ao nosso Deus pela nossa vida, pela vida dos nossos familiares, pela vida dos nossos amigos, né? Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família, que o sangue de Jesus Cristo nos purifique, né? De todo pecado, de toda maldade, pois nós sabemos que sem a misericórdia de Deus, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Estamos em cima deste pó, sujeito, né? A tudo, né? Porque a nossa vida, ela está nas mãos de Deus. Nós entregamos nosso deitar, nosso levantar, nosso trabalho, né? Nossa família, o dia a dia nas mãos do Senhor Jesus. E o salmista Davi, ele escrevendo no Salmo 34, eu vou ler aqui a palavra de Deus, esta madrugada, alguns versículos da palavra de Deus, onde Davi, ele pedia a Deus, né, o seu socorro, a sua ajuda, né? De repente você que está aí sofrendo, aflito, desesperado, humilhado, né? Você que já bateu em tantas portas, né? Já procurou em tantos os lugares, né? Pediu ajuda a tudo e a todos, mas não conseguiu receber a vitória, a resposta que tanto você almeja. Mas nessa madrugada nós vamos clamar ao Deus dos céus, ao Deus vivo, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus da Bíblia, ao Deus das causas impossíveis, né? Porque nada para Deus é impossível. É impossível para mim, para você, que somos seres humanos, falhos, pecadores, mas para o nosso Deus, o Deus que está no seu alto e sublime trono, acima dos céus, dos céus, acima dos querubins, diz a palavra dele, e ele se inclina para ver a terra. O Senhor está agora, ele não, o guarda de Israel, ele não dormita e nem dorme, os seus olhos são como chamas de fogo, diz a palavra de Deus, né? Então nós vamos clamar a Deus agora, nesta madrugada, pela sua vida, pela sua família, clamar ao Senhor o perdão dos nossos pecados, a misericórdia dele, em nome de Jesus. O salmista, ele diz assim no capítulo 34, alguns versículos da palavra de Deus, nós vamos ler agora, o versículo 1 em diante diz assim, ó: Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor, o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito, e os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anuncie comigo a sua grandeza, louvemos junto o Senhor. Eu pedi a ajuda do Senhor, e ele me respondeu, e ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram, e eles nunca ficarão desapontados. Bendito seja o nome do Senhor. O versículo 6. Eu, um pobre sofredor, gritei, ó Senhor, me ouve e me livrou de minhas aflições. O versículo 7. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom
feliz é aquele que encontra segurança nele. Que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Louvado seja o nome do Senhor. Até os leões têm comida e passam. Até os leões não têm comida e passam fome. Porém, não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Em primeiro, Davi ele começa, falando, agradecendo a Deus por tudo, A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz, dás graças por tudo, Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. As lutas, as dificuldades, as batalhas da vida. Às vezes nós não entendemos naquele momento, Mas há coisas que acontecem para que nós se cheguemos mais a Deus, busquemos mais a presença do Senhor, clamemos pela ajuda do Senhor, como diz aqui a palavra de Deus, que aqueles que clamam a Deus, que temem a Deus, nada lhes faltará, nada. Deus, ele é misericordioso. O escritor no livro de Lamentações, o Salomão escrevendo, ele diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e por conta dela nós não somos destruídos. As misericórdias, o amor de Deus, o seu perdão, pois o Senhor sabe que nós somos feitos do pó e da cinza. Deus sabe que nós somos falhos, faltosos. Mas o que é que Deus quer de mim, de você, meu irmão, minha irmã, meu amigo? É que nós se cheguemos a Deus, busquemos em Deus o nosso socorro, clamemos ao Senhor pela sua misericórdia, pelo seu amor e pelo seu perdão. Como disse Davi aqui no Salmo 34, muitas são as aflições do justo, mas Deus os livra de todas. Quantas lutas na vida nós passamos, dificuldades, batalhas. Quantos agora estão enfrentando um problema de saúde? Quantos agora estão sofrendo um problema financeiro? Quantos pais, mães estão sofrendo com o filho no crime, nas drogas? Já fez de tudo para tirá-lo de lá, mas não consegue. Mas, meu irmão, minha irmã, para Deus nada é impossível. O salmista Davi, ele deixa bem claro aqui, vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser feliz? Então procure não dizer coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e façam tudo para alcançá-la. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente tem que se esforçar em procurar a paz, em amar, em perdoar nosso próximo, Porque nós somos limitados, somos falhos e muitas vezes cometemos injustiças, muitas vezes maltratamos nosso próximo, muitas vezes tomamos atitudes erradas, às vezes por falta de vigilância, às vezes no momento que nós não estamos bem consigo próprio. Mas o Senhor Jesus disse aqui na sua palavra, uma certa vez Pedro chegou para Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? 7 vezes, Senhor? O Senhor olhou para Pedro e disse: não, Pedro, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí Jesus fez uma ilustração, mostrou para Pedro uma parábola, que um certo homem estava devendo a outro uma quantidade de dinheiro, e aquele homem suplicou ao outro que perdoasse,
pediu a misericórdia àquela pessoa lá, que perdoasse ele, né? E aquela outra pessoa foi e perdoou aquele homem. Porém, aquele homem já tinha outra pessoa devendo a ele. E em vez dele perdoar, ele simplesmente fez o quê? Cobrou, né? Cobrou. Aí Jesus falou: como é que você quer receber meu perdão se vós não perdoais uns aos outros, né? E assim é a vida. Dia após dia, às vezes nós cometemos erros, falhas com o nosso próximo. Mas estamos prontos com o nosso coração aberto a perdoar, para que o Senhor Jesus também nos perdoe, procurando a paz, fazendo o bem, se afastando do mal, como disse Davi aqui, que quando nós clamamos a Deus pedindo o seu socorro, Ele nos livra de todas as nossas aflições, Ele nos livra de todo o mal. E é isto que nós vamos fazer agora, meu irmão, minha irmã. Vamos clamar ao Deus dos céus para que o Senhor abençoe nesta madrugada a nossa vida, a nossa família, venha abençoar os amigos, irmãos. Que Deus venha derramar o seu amor ágape, o amor incondicional, o amor que Ele amou o mundo, né? João 13,16. Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu único filho, filho unigênito do Pai, para salvar, para libertar todo aquele que cresce, né? No nome de Jesus Cristo. Então é nesta madrugada que nós vamos pedir que Ele derrame o seu amor, a sua misericórdia nos nossos corações, na nossa mente, que nós venhamos perdoar para também recebermos de Deus o nosso perdão. Que Deus te abençoe, meu irmão. Pai querido, amado e santo, nesta madrugada, meu Deus, nós pedimos permissão ao Senhor para entrar no santuário dos santos dos santos, através do sangue de Jesus, do sangue da nova aliança, do sangue carmesim, do sangue que nos purifica de todo pecado, de toda maldade. Como disse o Salmo 34, Senhor, que aqueles que clamam ao Senhor e suplicam a sua misericórdia, o Senhor os ouvirá. Graças te damos por tudo, Pai. Graças te damos pelo respirar, pelo deitar, pelo levantar, pelo alimento, pelo trabalho, pela vida, pelos nossos familiares, amigos, parentes. Que o Senhor os abençoe cada um, meu Deus. Que o Senhor visite, Pai, aquele que está lá dentro daquele presídio, injustamente, outros por erro que cometeram. Que o Senhor tenha misericórdia deles, Pai, dê a eles a oportunidade de se arrepender e receber do Senhor o seu perdão, a sua misericórdia. Pai, oramos pelos doentes, enfermos, aqueles que estão lá dentro, Pai, do leito de um hospital, no UTI, meu Deus, desenganados já pela medicina, e só a tua mão, Pai, pode operar aquele milagre, restaurando a saúde, curando o canceroso, o adético, o paralítico, o cego, o surdo, o mudo, o miserável, o viciado nas drogas, aquele que está no mundo do crime. Só o Senhor pode libertar, abrir seu entendimento, para que resplandeça a luz do Evangelho de Cristo na sua mente, no seu coração. Oramos pelos endividados, por aqueles que se encontram na mão dos agiotas, oprimidos, ó Deus. Que o Senhor os liberte, abençoando, dando condições de resolver essas situações. Pai, clamamos a Ti nesta madrugada, pela nossa vida, pela nossa família. Abençoe, Pai, o Brasil, a nação. Abençoe as autoridades, salve, liberte. Abençoe a igreja do Senhor, os apóstolos, os bispos, pastores, obreiros, membros, todos os evangelistas, todos que levam a preciosa semente, a Tua palavra, meu Deus. Que ela caia em boa terra e produza 100%, meu Pai. Meu Deus, abençoe o Brasil, o mundo, a nação de Israel, a África. Abençoe, meu Deus, aqueles que agora, meu Pai, se encontram jogados nas calçadas, nos viadutos, por conta dos vícios, Senhor. Essa pessoa que tem uma profissão, que é de família, pessoa de bem,
e de uma hora para outra virou a cabeça, Pai, por conta dos vícios, das drogas. Senhor, visita ela nesta madrugada, Espírito Santo. Liberta, restaura, Senhor, cura, Senhor. Nos dás vitória, Pai, vitórias extraordinárias. Abre portas extraordinárias, Pai, na vida do teu povo, na nossa vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, Senhor. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Que a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida dos irmãos agora e sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o amor do nosso Senhor Jesus esteja derramado nos nossos corações, o perdão e a sua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te dê uma noite em paz, um sono reparador, um final de semana de muita paz, muita saúde e prosperidade, um domingo abençoado, um sono abençoado em nome de Jesus Cristo. E você que nos segue aqui no Facebook, quer se inscrever no nosso canal, no YouTube, @PR João Maria, né? Que Deus abençoe. Você vai se inscrever lá no nosso canal, vai receber as orações, a leitura da palavra de Deus, o jejum em prol da sua vida, da sua família, em prol da nossa vida, dos nossos amigos. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inscreva lá no nosso canal, dê o like, compartilhe, e Deus vai te abençoar muito mais, né? Como diz a palavra de Deus, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Grandes vitórias, grandes bênçãos o Senhor Jesus tem preparado para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus esteja convosco.